Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast por aqui, mais um papo de negócios. E eu fui intimada, na verdade, não fui nem convidada, né? Eu fui intimada pelo Jader a conduzir, a falar um pouquinho de como que vai ser aí essa nossa conversa com o nosso convidado de hoje, tá? O nosso convidado, ele é analista financeiro, ele é professor, ele também é influenciador digital. E, gente, vou te falar, hein? Ele tá fazendo a diferença por onde ele passa. Tem aquele pessoal que fala do etarismo. Ah, não, mas é muito novo, é muito jovem. Não, gente, idade não diz quando a pessoa tem talento. E essa pessoa tem muito talento. Então, aqui com a gente, hoje, Jader Lima. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. E aí, como que você está, Jader? Como que é aí trocar os papéis aqui, né? A gente teve essa troca, agora cada um vai responder umas perguntinhas. Não vou mentir pra você não, tô um pouquinho nervoso. Esse negócio de ser entrevistado é coisa nova pra mim. Eu também, porque eu tô acostumada a só falar. Agora ficar perguntando e questionando vai ser um desafio. Mas vai ser um desafio muito produtivo. Tivemos, então, no último, um papo muito legal com o Gustavo, com a Tamires, falando sobre empreendedorismo. Foi uma verdadeira aula de empreendedorismo, sobre a história de vida deles. Tivemos, então, o segundo, que foi comigo, falando um pouquinho sobre carreira, como que foi o processo da carreira. E qual é a carreira desse cara que está aqui na nossa frente? Por onde ele passou? Quais foram as dificuldades? Como que surgiu esse podcast? Tem muita gente perguntando, vocês estão com podcast? Não, gente, eu só tô aqui, de gaiata, sabe? Mas, na verdade, o podcast é dele. E conta um pouquinho pra gente da sua história, fala um pouquinho aí como que começou esse amor, essa paixão pela educação financeira, como que foi aí sua trajetória. Bom, para começar, né, eu tenho que falar que a veia empreendedora tá aqui, né, o sangue empreendedor correndo nas minhas veias. Eu sempre tive vontade de empreender. Na minha família a gente sempre teve muitos extremos, né? Minha mãe sempre foi empreendedora e meu pai sempre foi do CLT. Meu pai trabalha na área de finanças, né? Ele trabalha como contador, trabalhou em grandes instituições como o Banco Bradesco. E daí começou a surgir tanto a minha veia como empreendedor, como a minha veia para a educação financeira. Os dois foram muito importantes na minha criação de homem, de pessoa e, obviamente, nesse caminho. Jader, qual experiência que você lembra, ou qual recordação, né, que você tem da sua infância, que você acha que foi um gatilho aí para essas suas decisões e para você enxergar que você era empreendedor ou que você era dessa área de finanças? Boa. Meu pai, né, a gente sempre teve uma condição boa financeira. Meu pai sempre me deu mesada. E aí, ele começou a perceber que eu não gastava a minha mesada. Eu guardava, né? Eu gastava 50% na mesada e o resto eu guardava para um objetivo, né? A primeira coisa que eu fiz, né, com o meu dinheiro guardado foi comprar um Game Boy. Foi a minha meu primeiro contato com a educação financeira. Então eu tinha que poupar para alcançar um grande objetivo. Quantos anos isso, mais ou menos, assim? Eu tinha uns 10 para 11 anos, mais ou menos. 10 para 11 anos. E aí você guardava o dinheiro que o seu pai te dava pra você comprar um Game Boy. Então você não ia na loja desesperadamente ou chorava, fazia birra pros seus pais parcelarem no cartão de crédito. Cartão de crédito. Agora a minha idade vai ser revelada. Porque o cartão de crédito naquela época passava assim, É verdade. Não era todo mundo que tinha cartão de crédito, não tinha esses parcelamentos enormes como a gente tem hoje. Então, pra gente ter alguma coisa, a ideia era sempre poupar. E meu pai sempre falou pra mim, filho, se você poupar, no futuro você vai conseguir comprar as coisas que você quer. Eu consegui o dinheiro todo do Game Boy? Não, né? Mas meu pai viu todo o esforço que eu fiquei durante o ano inteiro guardando para no Natal comprar. Aí ele falou, filho, você guardou tanto, faltou tanto. Eu vou inteirar, vou comprar umas fitas e você vai ter seu Game Boy. Então, para mim, foi muito importante esse momento, né, de descoberta financeira. Muito legal, muito legal. E eu acho que vale até de dica, né? Eu tava estudando o Winnicott, né? Que é um psicólogo e tudo mais voltado para criança.
E eu falo que, assim, a gente pode estudar, a gente pode ser da área, a gente pode ser professora, mas não existe mãe e pai perfeito, né? E eu acho que esse é um belo exemplo que a gente pode fazer até mesmo para como ensinar as crianças, né? Hoje em dia, que é um mundo que tá tudo tão fácil, né? Conhecimento fácil, assim, informação fácil, conhecimento não. Informação fácil, tecnologia fácil, dinheiro também, o pessoal falando de dinheiro como se fosse tudo muito simples, né? Se a gente for parar para ver as redes sociais hoje em dia. E é uma forma legal até mesmo de educação, isso é muito bom, assim, é uma estratégia muito boa, né? Porque aí tem pessoas como o Jader que hoje foi para a área financeira, gostou tanto da primeira infância, né, que foi para a área financeira. Mas e depois dessa primeira infância, como que foi aí essa sua relação com as finanças? Bem, depois do meu Game Boy, a segunda coisa que eu fiz com minha educação financeira foi começar no investimento, né? Eu me lembro a primeira ação que eu comprei e fiquei fantasiado com aquele negócio de mercado financeiro, de renda variável. Então, não esqueço, eu tinha uns 12 anos, eu falei pro meu pai, pai, eu vi uma matéria no jornal falando sobre ações, você conhece? Aí ele falou assim, eu conheço, eu tenho uma carteirinha de ações. Aí eu falei, pronto, eu quero começar a investir. Então, metade da minha mesada eu quero que agora o senhor coloque nessa ação. E aí a gente foi debater qual ação a gente ia comprar juntos. Então foi um momento especial na minha vida. Legal. Gente, prestem atenção. Eu dou oficina também de educação financeira em uma instituição. E hoje eu fui para a B3, inclusive, em um seminário muito legal, que foi um seminário voltado para diversidade e inclusão também. E tem muita gente que acha que para investir ou se para guardar dinheiro, eu preciso ter muito dinheiro. E eu acho que essa é a grande questão. Para você guardar e para você começar a investir, você precisa de mais força de vontade, interesse, conhecimento do que muito dinheiro. Quanto que você começou guardando ou investindo, na verdade, Jane? Eu lembro que eu tinha uns R$300. Na época, R$300 era muito dinheiro. Assim. Era equivalente ao que hoje em dia? Vamos lá. Quase uns R$1.000 hoje. R$1.000, então. E aí eu falei, eu não consigo comprar qualquer ação. Meu pai comprava Vale, comprava Petrobras, e aí eu vi que tinha uma ação que era do Itaú, mas não era Itaú, chama Itaúsa. Sim, né? Até hoje famosa. Até hoje famosa, uma das ações mais queridinhas da Bolsa. Sim. E na época era R$4,90. E hoje tá quanto, só pra gente saber? Hoje, R$11. R$11, ele comprou R$4,90. R$4,90. Então... Vamos lá, 2002, por aí, Brasil sendo campeão. Anos 2000. Anos 2000. Sim. Foi quando eu comprei Itaúsa. E foi minha primeira ação. E aí depois eu comecei a diversificar, conheci o mercado. Mas nesse momento eu só conhecia, ouvia falar. Não tinha muita informação. Não era como era hoje, que tem canal que fala sobre investimento, que o jornal fala sobre investimento. Tipo, meu pai tinha assinaturas do Valor Econômico. Então, às vezes eu ficava folheando o jornal para saber as informações, o que ia vir de novidade em uma ação ou em outra. Então, era muito restrito as informações. Posso pedir um spoiler? Eu sei que ele teria que cobrar para dar essa dica, tá? Mas já que ele tá no podcast, já que ele é o dono do podcast, então eu vou perguntar. Atualmente, quem quer começar a investir? Beleza, você falou que é o equivalente a uns R$900 mil aí hoje em dia para essa pessoa investir. E precisa de conhecimento. O que você indica hoje para essa pessoa se munir de conhecimento? Por que eu tô falando isso? Porque é tanta opção, então na sua época tinha que ter uma assinatura de revista, tinha que ter uma assinatura de jornal, mas é tanta opção que eu sinto que as pessoas elas estão ficando desconfiadas, porque tem aquela coisa de tudo pode ser golpe, tudo a pessoa tá falando demais, ou é um mundo fictício, ou não é o meu mundo, né? Ou pode ter assim, é tanta opção que a pessoa se perde. O que você indicaria? Quais são os meios da pessoa se desenvolver nessa área? Ainda mais se for com a idade que você teve, um pouquinho mais novo, uma pessoa que não tem tanto conhecimento e que não tem tanto dinheiro de início. Tá, para quem não tem tanto dinheiro de início, a primeira coisa é, você vai estipular metas. Então, igual eu fiz com o meu Game Boy, né? Eu quero alcançar, sei lá, R$300, R$400 para comprar um Game Boy. Primeira coisa, trace metas. Para você alcançar as informações. Hoje a gente tem
canais de YouTube como Natália Arcuri, Primo Rico, Primo Pobre. O dele. O meu canal, já ensinei, né? Mas não basta só a gente ver esses canais, ver os vídeos. A gente precisa estudar um pouquinho. Tem alguns cursos para iniciantes que é muito importante no mercado financeiro, para você entender o fundamento, como as coisas funcionam, como cada tipo de investimento funciona. Tem muito vídeo falando sobre isso, mas quando a gente estuda, a gente se prepara, a gente vai mais preparado na hora da vera. E qual seria um curso, então, legal para eles fazerem? Geralmente existem cursos de iniciantes. Eu tenho um curso de educação financeira que fala um pouquinho, né, de como organizar as finanças e também sobre investimento. Então, esses cursos mais básicos, às vezes não adianta você comprar um curso do Primo Rico de imersão, que é 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, sendo que você não tem nem dinheiro para pagar isso. Então, primeiro você precisa se ambientar, entender. E aí depois você vai para esses grandes, depois que você tem uma estratégia montada. É legal a gente falar aqui no podcast que a gente não está falando para você não comprar o curso do Primo Rico. O que a gente está falando é que tudo nessa vida, ela é escalonado. Eu acho que é isso, né, já? Perfeito. Então, assim, começa com um curso de extensão, um curso livre. Isso. Começa com um curso livre, um curso de extensão, vai entendendo, vai praticando, porque, gente, não adianta fazer só curso, não adianta se munir de conhecimento e não aplicar. A gente precisa das ações, né? A gente precisa daquela parte humana, da prática. Então, o que ele tá falando aqui, pelo que eu entendi, aí você me corrige já, é que a pessoa, então, ela precisa ter metas para saber o quanto que ela quer guardar, como ela quer guardar. A pessoa, ela precisa ter conhecimento, então começa fazendo cursinhos livres, cursinhos de extensão, cursos a curto prazo. Não precisa ser uma faculdade de gestão financeira. Exato. Né? Não precisa, a CPA 10, CPA 20 é legal, mas precisa ser logo uma certificação. Você pode ir escalonando. E aí depois você vai para uma CPA, depois você vai para uma faculdade se você quiser seguir. Ou então você vai fazer um curso, por exemplo, desses maiores, que já vai falar realmente como que é um trade, como que é toda essa questão aí de mercado, né, já? Isso, porque geralmente quem está começando, eles não têm a ideia do que é ser um trader, que é aquela pessoa que vive dos rendimentos. E geralmente esse tipo de pessoa precisa ter muito dinheiro, tá, pessoal? O trader é aquele cara que vai acordar de manhã, vai ver notícias sobre o mercado, vai operar tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Então ele vai fazer ali aquele day trade, vai comprar e vender no mesmo dia. Então são tipos de investimentos diferentes, padrões de investimentos diferentes. E para quem está começando, geralmente não é o foco. Você não vai largar seu emprego, você não vai ter uma carreira de trader logo no início. Óbvio, tem pessoas que têm tino para coisa, que conhece o mercado já tem uma experiência e pode sim entrar diretamente nesse mercado, né, para fazer os cursos, por exemplo, de trade do Primo Rico ou de outros grandes que tem aí, que é muito interessante e enriquecedor. É isso, é muito legal, assim, acho que esse papo é importante, porque, principalmente hoje na B3, tá, no seminário que nós tivemos, é esse mundo que as pessoas criam, porque quando a gente vai falar de finanças, quando a gente vai falar de educação financeira, geralmente a gente vê muito até uma certa arrogância, uma certa prepotência, e até pela forma, se a gente for pensar historicamente, como que começou as finanças no Brasil, como que é a formação da nossa cultura, qual que é a ideologia, então quais são os povos, qual que é o perfil da pessoa que investe. Então hoje em dia nós temos até uma certa arrogância, e não arrogância, tá falando mal, não, uma certa arrogância mesmo, de quem fala, tipo, eu sou formado, eu invisto na bolsa, né? A pessoa dá até aquela levantadinha, ela tem... Porque passa assim, status, entende, tem dinheiro, mas não é isso, né? A gente precisa normalizar as finanças, a gente precisa normalizar, falar de dinheiro, né? O brasileiro, eu digo...
mais por uma questão mesmo de cultural, a gente tem aquela questão de, não fala de dinheiro, né? O pai de família de antigamente não se falava de dinheiro. Não, eu pago as contas, eu sou o varão dessa casa, eu sou o provedor dessa casa, né? Minha família, eu dou de tudo pra minha família. Então tinha desde, gente, eu tô falando de 40, 50, 60, 70 anos atrás, aquele pai de família que não falava de dinheiro. E a gente começou nesse processo de não, deixa eu falar pro meu filho quanto que custa isso, o valor das coisas. A gente já tá um pouquinho nessa fase, mas eu acredito que a gente precisa normalizar as finanças. A gente precisa normalizar falar de dinheiro. Hoje em dia as pessoas têm, e assim, no RH é antiético você falar de salário, mas por um lado é importante você saber o quanto custa a sua mão de obra, o quanto que custa, por exemplo, esse serviço. Então, a gente precisa normalizar dinheiro. Né? Não é só é algo inalcançável. Não, a gente precisa normalizar, porque quando as coisas elas se tornam normais, e aí você me corrige, ela se torna hábito, né? E aí fica mais fácil da gente ter essa normalização. Com certeza. Né? E você puxou um gancho aí. Com certeza. Você falou que estava na B3 hoje, Exato. né? E eu descobri que eu queria trabalhar, né, com investimento, com ações, através de uma excursão da escola, que foi na B3. Perceba, eu já investia, eu já deixava meu dinheiro ali na Itaúsa. Só que, em um passeio da escola, me abriu os olhos. A gente foi onde era o pregão, eu vi tudo aquilo acontecendo, explicaram como funcionavam os mecanismos da B3, como funcionava uma renda fixa, uma renda variável, quais eram as ações que estavam lá, como a bolsa fazia. Na época era apartado, né, BMF, Bovespa. Então eu consegui viver aquele momento. Sabe quando brilha seus olhos e você fala assim, pô, eu quero trabalhar com isso. E aí eu saí daquela excursão pensando que a vida ia me levar para eu trabalhar naquela área. É legal falar, porque hoje em dia a gente fala assim, poxa, qual tipo de atividade, qual tipo de excursão que às vezes eu posso levar, como que eu falo de educação financeira dentro das escolas, porque, gente, se a gente tá falando de normalizar, falar de finanças, falar de educação financeira, a gente tá falando de começar do zero, de começar lá da escola, da educação básica. Hoje em dia, a gente já tem aí algumas instituições colocando a educação financeira, não da melhor forma, a gente ainda tem aí algumas ressalvas, mas é um exemplo de que se você levar a criança, o jovem, para aquele local, para ele ver como que funciona o dia a dia, como funciona a rotina, acho que com tudo, não só com a parte financeira, mas leva um dia para logística, um dia para fábricas, um dia para DM, um dia... É legal porque você vai instigando mesmo esse pensamento do que eu quero ser. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você chegou na B3, o que mais chamou a sua atenção? Você falou que encheu os seus olhos. O que tinha lá de tão, assim, extraordinário para você que fez você mudar a sua vida, né? Você fazer o caminho da sua vida. O que mais me impactou foi aquele painel. Aquele painel todo verde e vermelho. Então eu via o dinheiro rolando ali. Tipo, entradas e saídas, gente comprando, gente vendendo. Eu conseguia analisar o fluxo. Eu falava assim, quando eu vendo lá no computador, o meu pai... Então a ordem vem para cá, daqui vai encontrar um outro investidor, e aí esse investidor tem um futuro com essa ação, vai receber um dividendo. Então eu comecei a ver que tudo fazia sentido. Eu entendi um todo, que antes para mim era só a tela do computador, para mim virou um todo. Essa é a importância de entender o processo, né, a engrenagem. Mas quando você falou que via o dinheiro, você pensava o quê? Ficar rico? Porque tem muita gente que pergunta assim, você quer investir pra quê? Você quer poupar pra quê? E a pessoa fala, porque eu quero ser rico, porque eu quero... Mas o que você queria quando você via aquele telão verde e vermelho que você falou? Onde você se imaginava naquilo, na verdade? Pra mim, na verdade, eu sempre fui muito da matemática, né? Eu tenho dislexia, então pra mim, o português sempre foi um pouquinho difícil, né? Então a matemática pra mim funcionava muito bem e eu via a lógica naquilo. Eu entendia porque subia, eu entendia porque descia, eu entendia que o comportamento do vendedor é um, do comprador é outro. Então, para mim, as coisas começavam a fazer sentido. E isso é mágico, é como se fosse uma sinfonia, onde tudo vai tocando em seu devido lugar. E eu comecei a descobrir que existiam coisas atrás disso. Outros pensadores. Então, eu comecei a ver que existiam gráficos diferentes, leituras diferentes,
pessoas que operam por fundamentalismo, pessoas que operam por gráfico. Então eu comecei a entender um todo. Gente, é muito legal ele falar isso, porque assim, quando a gente vai falar de ações, investimentos, principalmente para pessoas mais antigas, né, que era daquela famosa poupança bandeirindos, como é que o pessoal falava? Poupança bandeirindos continua numa boa. Principalmente para aquelas pessoas da poupança bandeirindos, a gente tem aquelas pessoas que falam, ai não, se você investir na bolsa você vai perder dinheiro, ou então você tá perdendo tempo. A gente vê um pessoal mais antigo, que não é um julgamento, mas é uma questão cultural, uma questão até mesmo da sociedade, como que era feito antigamente. Mas é legal ele falar isso pra gente ver que existe uma lógica, que não é um jogo. Qual que é a diferença da bolsa, qual que é a diferença desse investimento de um jogo, né? Você tem fundamentalismo, você tem o gráfico, você tem exatas. Ele falou, tem dislexia, sou da matemática. Então a gente tem uma questão exata. É por isso que eu falo que não tem dinheiro fácil. A pessoa que aplica esse dinheiro, a pessoa que vive disso, ou a pessoa que tem uma renda extra com isso, é justamente uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, que ela passou um tempo entendendo de políticas, entendendo de atualidades, vendo a situação financeira de grandes empresas. Então, por que eu vou... Ela falou da Itaúsa, né, queridinha do povo. Por que eu invisto no Itaúsa? O que a Itaúsa tem de diferencial? Quais são as decisões tomadas lá no Itaú? Então, assim, é sobre isso. Não é um jogo, não é uma aposta, não é sorte. Não existe sorte. Existe muita análise, muito trabalho. E é uma coisa que eu falo para os meus alunos, eu acho que você deve falar para os seus também. O que eu faço para conseguir me dar bem? Estude. Fique atualizado, se antene, né? E não saia fazendo, vai no processo, acho que é isso. E errar faz parte do processo, tá? Como eu falei, quando eu comprei Itaúsa, eu não tinha noções gráficas. Eu tinha um pouquinho de noções fundamentalistas, porque eu debatia com meu pai, né? Então o Itaú era um banco que eu já admirava, que eu achava que tinha um grande potencial. Ele não era grande, tá, pessoal, como é hoje. O Itaú naquela época não era um dos maiores bancos. Mas eu entendia que tinha muito a crescer. E foi por isso que eu decidi investir em Itaúsa. Mesmo sabendo que não era o banco, que tinha outras empresas lá dentro. Mas isso me ajudou a tomar uma decisão. Ao longo do tempo, quando eu fui entrando no mercado financeiro, fui conhecendo outras estratégias, outras métricas, eu estudei. Mesmo eu trabalhando no mercado financeiro, eu tive que fazer cursos. Eu tive que me especializar para começar a operar. Não é assim só porque você trabalha no mercado financeiro que você sabe operar. Ele já começou a dar uns ganchos e eu ia perguntar exatamente sobre isso. Como que foi o processo de entrada no mercado financeiro? Porque assim, tem muita gente que gosta da área, que faz às vezes a faculdade de gestão financeira, faz faculdade de economia. Eu queria que você falasse pra gente quais são as dicas para quem quer trabalhar na área. Então aqui, gente, não é apenas guardar ou investir, quem quer trabalhar, ser um profissional da área. Fala pra gente quais são os melhores cursos, né, que tem aí de formação, e conta pra gente sua trajetória de entrada também nesse mercado, por favor. Então, vou voltar lá para a B3, né, que depois daquele momento eu sabia que eu queria trabalhar com isso, e eu voltei para casa, né, eu já fazia aqueles pequenos empreendimentos, né, eu vendia alguns doces lá na minha escola, minha mãe e minha prima às vezes faziam artesanato e eu vendia, então eu sempre tive essa veia empreendedora, né, então para mim isso já era normal. Se o mercado não me quisesse, provavelmente eu ia empreender logo de cara, porque eu tinha muita vontade de trabalhar. Eu nunca fui aquela pessoa de estudar muito, eu sempre quis ver o dinheiro acontecer, fazer. Hoje eu entendo que o estudo é necessário, mas naquela época eu queria fazer dinheiro, né? E eu estudava no Bradesco, na Fundação Bradesco. E lá existia um projeto chamado Projeto Menor Aprendiz. E assim, gente, só um adendo. Ele teve eu não vou falar sorte, porque eu não acredito em sorte, eu acredito em dedicação, mas ele teve a oportunidade de estudar numa instituição que tinha um projeto aprendiz. Gente, eu trabalho hoje com aprendizes, então assim, tem muita instituição boa,
você jovem de 16, 17, 18 anos, procurem um aprendiz, procurem um estágio, né? Procurem essas duas áreas, porque eu falo que para as empresas, hoje é uma das melhores portas de entrada para você escolher carreira, para você entender o que você quer e o que você não quer também. Então, assim, tem muito jovem que eu dou aula, às vezes, de 16 anos, fora do aprendiz, por exemplo, que por querer aquele dinheiro rápido, por querer aquele dinheiro assim, tipo, não, quero o meu tênis novo, quero sair, quero minha independência, vai para trabalho, gente, que não vão valorizar o desenvolvimento, a carreira, vão para trabalhos literalmente de mão de obra, que não é nada contra isso, mas é a idade de crescer, é a idade de se desenvolver. Então, você que tem de 16 até 22 anos, gente, não perca essa oportunidade, procure empresas que foquem nesse processo de aprendizado, que assim como o Jader, que no caso tinha uma empresa já com esse projeto, você pode às vezes achar sua carreira lá dentro. Isso é muito importante. Eu não tive a oportunidade de fazer um aprendiz, mas eu entrei num estágio que também me ajudou bastante nesse crescimento e é válido. Mas continue. Então o projeto Menor Aprendiz era sensacional, sensacional. Eu sei que hoje ele já se desenvolveu, mudou, mas na minha época o projeto Menor Aprendiz, ele preparava a gente para o mercado e de formas que eu, como adolescente, me senti completo. Eu sei que muitos ali que estavam no Menor Aprendiz no banco, né, então eu era da Fundação Bradesco, né, e fui trabalhar no Bradesco. Muitos deles não queriam trilhar aquele caminho de mercado financeiro, né, muitos estavam descontentes. Tinha gente lá que queria fazer biologia, queria fazer, sei lá, matemática, e não queriam estar ali. Veterinária. E também o projeto ajudou eles a falar, isso daqui eu quero outra coisa. Então o projeto é bom porque você é jovem, 15, 14 anos, né? Você ainda não conhece nada do mundo. Então o projeto te dá a chance de quê? De errar. Né? O Menor Aprendiz não é só para você acertar e achar a sua carreira para a vida inteira, mas também é para você errar e falar assim, isso eu não quero nunca mais. Tem muitos amigos meus que fizeram esse projeto e falam, meu Deus do céu, nunca mais eu quero trabalhar em um banco na minha vida. E trilharam outras carreiras, outros são artistas, outros são advogados, né? E trilharam outra carreira e está tudo bem. Né? Então, quando eu fui fazer a minha entrevista no Menor Aprendiz, foi engraçado. Porque todo mundo no meu ano já tinha sido escolhido, né? Então eu fui a última turma, eu já achava que não ia entrar no projeto. E aí quando chegou lá para a entrevista, aquele monte de aprendiz lá, né, para fazer entrevista, a psicóloga, né, que trabalhava no RH, perguntou para todo mundo, né? Pessoal, vocês têm alguma área que vocês gostariam de trabalhar no banco? E ninguém falou nada. Todo mundo ficou calado. Aí eu levantei a mão, falei, Flávia, eu quero trabalhar na área de ações. Aí ela ficou me olhando, tipo, esse menino sabe o que ele quer, né? Tá bom, passou a entrevista de todo mundo, quando chegou na minha individual, ela, você que quer trabalhar no setor de ações, né? Eu falei, sou eu. Ela, mas eu só tenho um setor de agência aqui pra você. Aí eu falei, pra eu ficar com um coletinho, tirando dúvida do pessoal na fila? Não quero isso não. Se for isso eu não quero, eu quero trabalhar no setor de ações. Aí ela deu uma risada, ela já tinha colocado para você trabalhar no setor de ações, só queria saber se você estava falando realmente o que você queria ou você colocou alguma coisa aleatória ali quando eu perguntei para todo mundo. E graças a Flávia, se você estiver vendo esse podcast, muito obrigado. Eu estou no mercado até hoje. Quantos anos de mercado? Vai fazer 20 anos. 20 anos de mercado. Gente, 20 anos no mercado financeiro é guerreiro. É guerreiro, porque é um mercado que é muita pressão, né? Muita pressão. Meus cabelos, falta de cabelos, né? Devido ao mercado financeiro. Mas eu sou apaixonado por isso. Eu acordo de manhã ouvindo notícia de mercado, eu vou dormir ouvindo notícia de mercado. No meu dia a dia eu vejo notícia de mercado. Em casa ele fala sobre notícias de mercado. Tem que amar. Quando você encontra o seu caminho, eu acho que é nítido. Os olhos brilham. Eu já tentei sair do mercado algumas vezes. Só que o mercado sempre me puxa de volta. Não tem jeito. É bem legal falar disso. Jader, você trabalhou em Portugal, né? Você foi para Portugal. Depois de ter passado por grandes instituições.
E o mercado te puxou de volta, né? Sim. Eu lembro que ele, em Portugal, ele comentou que, eu não quero mais voltar pro mercado. Por que você não queria voltar e voltou? Qual que é o ponto negativo e o ponto positivo do mercado? O ponto positivo é que eu sou apaixonado pelo mercado, né? Então, pra mim, tudo faz sentido lá. Mas o ponto negativo é que muitas vezes a pressão é muito grande. Eu, como pessoa negra, por exemplo, eu não vejo muitos pares, sabe? Eu trabalhei no Bradesco, eu trabalhei no Santander, eu trabalhei na XP e hoje eu trabalho em uma outra corretora. Se eu somar todas essas instituições, eu acho que eu não trabalhei com 20 pessoas negras. É isso. Durante 20 anos. Eu falo muito isso em palestra, falo muito isso em aula também. Acho que você também tem a dizer. Eu trabalhei em banco, gente, trabalhei em grandes instituições. E é difícil ver pessoas como nós, né? Pessoas negras, pessoas que estão correndo, estão se desenvolvendo. O Jader, ele é uma minoria, mas ele teve um privilégio de ter uma família estruturada, então ele conseguiu acesso à educação, ele conseguiu acesso a cursos de qualidade, a preparatórios de qualidade, e mesmo assim para ele é difícil. E o que eu me questiono todos os dias e para essas pessoas que não teve esse acesso, às vezes que eu tive, que você teve, de ter uma educação de qualidade, de ter esse acesso que pra gente já não foi fácil. O nosso caminho, porque assim, eu tive falas, por exemplo, que eu acho que eu nunca falei assim abertamente, de pessoas que conversavam comigo por telefone, que trocavam e-mails e que tinham um posicionamento, e quando me conheceu pessoalmente falou, nossa, você que é aquela pessoa do RH? Você que é aquela pessoa que eu converso, mas não foi naquele caso de tipo, nossa, você que é aquela pessoa, não. Foi tipo, é você? Então, assim, eu digo que pra gente, e não é levantamento de bandeira, não é realidade, assim, pra gente é mais difícil quando fala com o Jader todo dia. Eu acho legal você falar até de uma experiência de uma pessoa que você conheceu, né, que era pequeno. E ver o Jader que trata com o e-mail e tudo mais, e quando conhece, às vezes, a recepção às vezes não é tão boa, é difícil, é complicado falar disso, mas é uma coisa que acontece, né? É uma realidade no mercado, assim como é uma realidade que tem poucas mulheres. Hoje a gente já vê mais espaços para as mulheres no mercado, porém, eu vi mães que tiveram filhos e 2 meses estavam lá de volta. O filho nem desmamou. O mercado exige isso. Eu não vou nem falar a instituição onde eu passei por isso. Mas você via que a pessoa tinha receio. Porque o mercado é assim, ele devora. Se você tem uma incapacidade, e, gente, não é uma incapacidade a mãe ficar com o filho durante a licença maternidade. Mas o mercado não enxergava isso, né? E nem sei se hoje enxerga. Mas muitas grandes empresas aí do ramo não olham isso. E depois que eu comecei a estudar, depois que eu me tornei professor, né, de administração e comecei a estudar RH mais a fundo, eu vi que muitas empresas pelo qual eu passei, eles não tinham noção de uma gestão de pessoas de qualidade. Eu não estou falando que a instituição não tinha, mas às vezes o gestor, o cara ali que está comandando o setor, a área de investimento como um todo, ele não sabia como o funcionário estava motivado ou desmotivado, não sabia a qualidade que aquele funcionário poderia ter. Então hoje eu vejo que existiam vários pecados, e não sei se ainda existem, mas existiam vários pecados com relação à administração do material humano, né? Infelizmente a minha área tem essa deficiência de ver o lado do funcionário, de ver o lado humano da coisa, porque é uma pressão a todo momento, são metas a todo momento, e dinheiro, né? A gente trabalha com dinheiro, muitas das vezes dinheiro que gente nunca viu na vida, tipo 1 trilhão de reais. Você imagina 1 trilhão em uma sala? Um clique. Eu quero que você conte uma coisa. Uma vez ele me falou, e a gente já era professor na época, gente, a gente tem 2, 3 vidas aqui, tá? A gente trabalha como professor no mercado, a gente trabalha, né, aqui com vocês.
E eu e o Jada, a gente sempre trocou muita figurinha, porque por mais que eu seja de humanas, eu tenho um pouquinho de finanças, e então às vezes a gente dá umas conversadas, uma trocada de figurinha. E o Jada me falou sobre quando você ensinou um estagiário do processo, e aí deu ruim um dia. Conta sobre esse processo, né? Tipo, ele falou que tinha um estagiário, né? Tinha um estagiário. Ensinou o passo a passo de como que era. Só que aí deu ruim nesse processo. Um dia aí você falou, é por isso, né? Conta aí pra gente. Você lembra desse caso? Desse caso. Ai, não. meu Deus do céu! Ó, vou falar. Pode falar? Pode falar. Ou é sigilo? Eu te endosso. Você me endossa? Então, tá bom. É porque, assim, eu tava conversando um dia com o Jader sobre processos. Tá bom. De tudo que a gente faz hoje em dia no mercado. Ele tem no trabalho, gente, ele tem um fluxo. Ele não é simplesmente porque tem que ter esse fluxo, né? E o Jader, ele falou que... A gente tava falando de como é difícil o jovem hoje em dia entender o fluxo. Às vezes ele quer diminuir as etapas, diminuir os processos, né? E aí, nesse caso que ele contou pra mim, ele tava ensinando como que fazia, não lembro se era renda fixa, renda variável, não lembro o que era. Mas como que fazia esse processo dentro da empresa. E o jovem falava, tá bom. E aí o Jader falava, não usa o teclado, não usa o mouse. Era isso? Você lembrou? Então tá bom. Eu falei, se você fizer o processo por aqui, é mais correto. Ele vai demorar um pouquinho mais. Normal. Só que evita erros. Em um determinado momento, ele deu, sabe, aquela rapidinho ali no teclado, e aí acabou indo 0 a mais. Imagina só, pessoal, de 10 mil para 100 mil uma operação de um cliente, pessoa física. Então, isso faz total diferença. E o processo é importante. Quando a gente tenta pular etapas, não que seja errado, tá? A gente tentar otimizar, melhorar os processos, mas tem coisas que são feitas de maneiras que a gente não pode encurtar esse processo, senão acaba gerando erros, tá? E os erros vão acontecer, é normal, tá bom? Nós somos humanos, nós erramos, e não só os humanos, né? Tem um monte de sistema aí que geralmente dá ruim também, e a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então foi um aprendizado, pra gente ver como que funcionam os processos, e o treinamento, né? Eu não larguei ele lá sozinho fazendo. Mas o que me chamou muita atenção é exatamente esse lado humano que o Jader falou, né? O Jader falou assim, o mercado, ele não, infelizmente o mercado financeiro, ele peca um pouco nisso pela pressão. Então imagina, o menino que chegou agora, que teve aquele erro de processo e tudo mais, foi 0 a mais. Então, 0 a mais faz muita diferença, sim, se a gente for parar pra pensar, né? Então, como é desumano, às vezes, porque é dinheiro, não tem como, né? E precisa ser, se a gente for parar pra pensar, não desumano, mas precisa ser crítico, precisa ser mais analítico, porque, gente, hoje a gente tem pautas, a gente tem algumas críticas e tudo mais, mas a gente também tem a questão que é dinheiro. Quanto que vale sua mão de obra? Quanto que você trabalhou, quanto que você fez até o dia de hoje para você ter o que você tem na sua conta. E isso serve para os dois lados. Se você trabalhou e tem muito dinheiro, eu vou viver e eu vou utilizar esse dinheiro da melhor forma possível, porque tem meu suor ali. Agora, se você trabalhou, hoje, que dia é hoje? Dia 4, a sua conta ela está negativa, repense nas ações também, o que eu tô fazendo com o meu dinheiro, né? O que eu tô fazendo com o meu suor de cada dia, com a minha sanidade mental, equilíbrio emocional, uma coisa que a gente fala muito, o que eu tô fazendo, né? E equilíbrio emocional precisa ter nesse mundo da finança já, né? Sim, e pelo que você falou, né, a pressão, nós do mercado financeiro, a gente tem esse pensamento que a gente não pode errar. Então imagina, são 20 anos, eu com a cabeça que eu não posso errar. Obviamente isso tem um impacto na saúde mental de qualquer um. Seja a pessoa mais calma, mais estressada, 20 anos você indo para o trabalho todos os dias, cargas horárias, né, de 8, 9, 10, 12 horas, como às vezes a gente tinha na XP, você acaba meio que surtando. E foi um dos motivos que eu não queria voltar para o mercado. E hoje, quando eu erro no meu trabalho, sabe, não é que o outro vai te culpar. Você se cobra por ter errado. Isso eu acho que é a pior coisa, sabe? É o seu autocritério de falar assim,
putz, eu errei, não podia ter errado. Então tem que ser perfeito do Mas momento errar que entra. É humano, né? É humano, mas a gente ali naquele momento a gente não é humano, a gente é do mercado financeiro, sabe? E às vezes a gente esquece nosso lado humano. É humano também você ir para casa e descansar. É humano você não passar 12 horas do seu dia de trabalho, virar noite no trabalho, como eu já virei muitas noites. Às vezes não comia, né? Às vezes não ia no banheiro. Teve um episódio em 2008 que teve aquela quebra do mercado financeiro lá em Nova York, a bolha, estourou a bolha, que eu não ia no banheiro. Porque o meu gestor tinha ido embora, né? Eu estava no Bradesco na época, meu gestor foi trabalhar em uma corretora e eu era o melhor aprendiz e fiquei lá. E quando eu aguentei, né, todo esse processo, eu não ia no banheiro, eu não ia almoçar, às vezes eu ficava 8 horas lá e eu fui promovido muito rápido, né? Eu fui efetivado, depois que eu fui efetivado eu fiquei uns 2 meses ali no processo e depois eu já era chefe de serviço. Com quantos anos isso? Eu tinha 17 anos. Chefe de serviço com 17 anos? Não podia, tá? É segredo de estado. Tá? Só podia com 18 anos. Mas ele já ia fazer 18? Eu já ia fazer 18 e não tinha ninguém pra fazer a função. Gente, então o pessoal pergunta muito pra mim, acho que deve perguntar pra você. Tão novo, como que consegue ter tanta experiência? A gente começa cedo, por uma via que vai te dar encarreiramento, por isso que eu falo do aprendiz e do estágio. Se você se desenvolve, você se dedica, você consegue angariar aí algumas questões de carreira. Claro, gente, com algumas, é o que eu falo, nada é fácil, nada vem de mão beijada, né? E aí com 18 anos ele já era chefe de serviço no Bradesco. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta, até pra gente ter um pouquinho de sentido também aqui. Mesmo com tudo isso que você falou do mercado financeiro, você gosta dele? Eu amo o mercado financeiro. É isso, gente. Quando a gente gosta de alguma coisa, não significa que a gente não canse. Não significa que a gente, às vezes, eu queria ficar um tempo em casa com meu filho. Mas quando a gente gosta, não importa o que aconteça. A gente tem dom para aquilo, a gente tem experiência para aquilo, a gente tem formação para aquilo. E é totalmente normal, é totalmente humano falar assim, eu tô um pouquinho cansado. Mas, quem tá aí nessa área, em dúvida, pense bem, pesquise bem. E você não falou das faculdades. Quais faculdades que pode fazer? Quais cursos, por exemplo? Economia pode fazer? O que significa? Assim, economia você pode fazer, principalmente se você gosta muito de história, tá, pessoal? Economia você vai ter muita história. Você pode fazer gestão financeira, que é um curso tecnólogo. Então, economia seria o bacharelado, o tecnólogo seria a gestão financeira, que é mais voltado mesmo para o mercado. E hoje, algumas instituições, como a FGV, a própria XP já criou um curso superior para você trabalhar no mercado financeiro específico. São cursos novos. Como que é o nome desse curso? Eu não sei. Mercado de capitais? Mercado de capitais, mas tem um nome próprio. Tá, legal. Então, quem puder entrar aí na Universidade XP, na FGV também tem cursos voltados ao mercado financeiro. Eu não lembro se é mercado financeiro exatamente o nome, mas é bem voltado, bem pautado. E também já 4 anos, né? Já é uma grade mais robusta, onde você vai conhecer realmente o mercado de capitais, que vão falar dos produtos. Porque gestão financeira, a gente fala 6 meses, né, sobre os produtos, por exemplo, do mercado. Então você vai ficar mais aprofundado no assunto. Tá? Legal. Então tem gente que faz. Tem muito gente de matemática, por exemplo. Pessoal de engenharia, você falou que tem bastante. Engenharia tem muito. Eu tenho vários amigos que nunca exerceram. Engenharia. Que entrou no mercado financeiro e se achou. Tem a questão também das especializações. Então, tenho formação em administração, faço uma pós em mercado de capitais. Me corrija se eu estiver errada. O pessoal de engenharia também faz especialização. Mas fica a dica. Falando ainda de carreira, quando que você enxergou que não dava mais Bradesco para você? E como que foi essa linha de carreira para você? Legal, então como eu falei, eu entrei no menor aprendiz, né, no Bradesco, então 15 anos. Aí eu tive essa passagem rápida, né, de bastão, então fui promovido muito rápido. E fiquei no Bradesco, somando o aprendiz e mais o tempo de CLT, eu fiquei 5 anos no Bradesco. Só que eu já tinha passado por todas as áreas da renda variável que a gente fala, né?
Então eu fiz margem, fiz BTC, fiz venda descoberta, fiz liquidação, fiz evento. Aí chegou um momento que eu cheguei para minha gestora e falei assim, eu quero aprender mais, eu quero aprender outras coisas. E aí a minha gestora falou para mim que eu era muito bom e ela não queria me perder. E aí eu falei, putz... Eu vou ficar aqui 25 anos. Eu vou ficar aqui. Eu via ao meu lado pessoas fazendo a mesma coisa há 10 anos, há 20 anos. Pessoas que já estavam há 30 anos fazendo a mesma coisa. Aí, pô, deu um clique na minha cabeça. Eu não posso ficar aqui. E aí teve um momento que eles pagaram uma faculdade, uma pós-graduação para mim, né? E no IBMEC, né? Que é INSPER agora, de mercado de capitais. Então eu comecei a fazer essa pós-graduação, só que eu já não estava mais sentindo a vontade. Eu via muita coisa legal na pós, só que eu falava, eu não vou pôr isso em prática. Eu vou ficar ali apertando o botão, fazendo a mesma coisa. Foi quando eu decidi mudar, né? Falei, tô indo embora. Aí fiz entrevista no Itaú, passei na entrevista do Itaú, fiz tudo no Itaú, só que o Bradesco e o Itaú tinham um acordo de cavalheiros. Quem era da mesma área do Bradesco não poderia ir para a mesma área do Itaú. Voltado direto para financeiro, tá, gente? Por conta de sigilo, né? Sigilo, para não levar cliente de um lado para outro. Sim. Então eles tinham um acordo. Algumas áreas dos bancos têm isso, algumas, né? Algumas áreas. E aí, a menina do RH me ligou e falou, Jada, seu funcionário estava pronto, não sei o que, mas a gente identificou aqui que você trabalha na mesma área no Bradesco e você não vai poder. Aí meu mundo caiu, né? Aí eu falei, resiliência. Resiliência. Aí eu falei, poxa, que pena. Mas ela falou assim, você foi muito bem, tem uma amiga minha do Santander, eu vou te indicar, porque você passou em todos os processos aqui, eu vou falar para ela que você é bom, e eles estão contratando para corretora. E eu nunca tinha trabalhado em corretora, até então eu trabalhava no banco, na área de investimento, na área de ações. Que é o quê? Qual que é a diferença? Explica pro pessoal que não tem esse conhecimento. Bem, no banco, eu trabalhava com fundos de investimento. Então, eu trabalhava com pessoa jurídica. Tá? Já no mercado paralelo, nas corretoras, a gente atende pessoa física, pessoa jurídica. É uma estrutura menor, né? Se a gente for, tudo bem, que era a corretora do Santander. Então, era uma estrutura grande, mas comparado a um banco, movimenta menos dinheiro, né? Então, eu não queria. Existia uma rixa ali de quem trabalhava no banco e quem trabalhava em corretora. Só que eu ia ser contratado como bancário. Então, para mim, independente de eu estar em corretora, estar em banco, para mim tanto faz. Eu ia estar lá registrado como bancário. Então, eu não ia dar um downgrade na minha carteira. Né? Tá. Se você fosse para uma corretora, esse negócio fosse um downgrade, isso? Sim. Porque o sindicato dos bancos eram melhores, né? O salário geralmente em banco era melhor, né? A gente tinha PLR, nas corretoras não existia um PLR na época. É que hoje as corretoras elas estão com uma visibilidade monstra, né? A gente está falando aqui, pessoal, só para sinalizar que ano, 2009, 10. Então a gente está falando aí de 14 anos atrás, então hoje já é outro cenário, mas há 14 anos atrás era isso. Exato. E como foi, então, aí você passou no Santander, é isso? Passei no Santander e, por acaso, eu fui substituir uma amiga minha que trabalhou comigo no Bradesco. Gente, network é tudo. Eu falo muito isso, gente. Como que você se porta, como que você trabalha, independente de instituição, né? Network hoje é tudo. E aí você foi substituir essa amiga? Foi. Sabrina, né? Ela estava saindo do Brasil, aí ela saiu de lá, ela fazia BTC. E aí eu fui trabalhar com pessoas que eu já falava no dia a dia. Então o Valdir, já falava com ele, a Karina. Isso é legal falar dos networkings, né? Que vocês pensam que não, mas esse pessoal de mercado financeiro, eles se falam, eles se conversam. Então é muito importante você trabalhar bem, porque senão eles vão saber, né? E o mercado é pequeno, então todo mundo se conhece. Se você é mal visto, você é mal visto em qualquer lugar, né? E aí eu fui pro Santander. E lá eu tive, sei lá, acho que minha melhor experiência CLT da vida, né? Era um lugar que eu me sentia adaptado, que eu aprendi bastante coisa, que era uma outra visão de mercado que eu tinha, né? E comecei a trabalhar em corretora, comecei a fazer aluguel de ações, né? Oficialmente, porque no Bradesco eu trabalhava com aluguel, mas para fundos, né? Então lá eu comecei a ver as operações. E lá meus olhos começaram a encher mais ainda para o mercado.
porque eu começava a entender as estratégias dos clientes. Eu conseguia ver como eles faziam as estratégias. Então, para mim, trabalhando ali, eu ficava, por que esse cliente está fazendo isso? O que ele está vendendo sem ter? O que ele ganha com isso? Então, eu comecei a ter esse olhar mais crítico. Veja, eu já tinha, né, 5 anos de mercado e ainda não tinha esse total de visão de mercado. E aí, para mim, foi sensacional. Era uma empresa ótima de se trabalhar. O Santander pensava nas pessoas. O Santander fazia movimentos para a gente aprender. Então, era um local que motivava o funcionário a sempre querer mais, sempre a estudar. Os planos de saúde era bom, o salário era bom. Então, para mim, eu cheguei no Santander ali e falei assim, pô, essa empresa eu ficaria até me aposentar. Que maravilha. Pois é. E aí, se aposentou? Tá nessa empresa? Olha a vida aí novamente, né? Pois é. Aí eu vim com um salário alto, né? Porque quando a gente geralmente muda de um cargo em um banco, vai para outro, você pede um salário maior. E aí, durante nenhuma das transições de comando do Santander, eu fui cortado num corte de gastos. Ai, ai, ai. Pois é, e nesse momento eu falei, não quero mais o mercado. Aí eu já tinha... Isso, gente, 2007, 8? 7? Não, 2014. Desculpa, 2014, verdade. Eu tinha acabado de casar. Eu tava pensando, gente, porque assim, eu e o Jader somos casados. E nós tínhamos 7 anos de namoro na época, acho que era uma coisa assim, né? Sim. Isso que eu tô 2007, 2014, que foi o ano do nosso casamento. Foi em 2015, na verdade. 2014, Já fazia um ano que a gente tinha casado e aí eu fui desligado. Minha primeira demissão no mercado. Gente, depois de quanto tempo de mercado no total? Quase 10 anos. 10 anos de mercado, primeiro desligue. E aí você falou, não quero mais participar desse mercado, não quero mais mercado financeiro. Foi a primeira vez antes da de Portugal, hein, gente? Você vê que desculpa, é uma relação de amor e ódio, né? Aí eu falei, pô, eu não quero mais mercado. E aí eu já tinha experiências, né? Durante minha passagem no Bradesco, eu também fui empreendedor. Eu comprei um buffet infantil. E imagina, então eu trabalhava no Bradesco, à noite eu estava no meu buffet infantil. Detalhe, ele queria crescer mais na carreira, a pessoa não para também aqui, né? Eu ia pro meu buffet infantil à noite, fazia festas, então, lembra que eu falei que eu sempre tive uma veia empreendedora? E aí eu fiquei 1 ano, né, à frente desse buffet infantil, comprei ele, tava muito, 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 assim, mal visto. O pessoal falava mal da qualidade da comida, do atendimento. Então eu fazia administração na faculdade. E aí tudo que eu aprendia na faculdade eu tentava colocar no buffet em prática. E foi uma experiência para mim maravilhosa. Só que eu comecei a perceber que eu estava perdendo coisas importantes na minha vida. Eu estava perdendo a convivência com meus amigos. Eu estava perdendo festas da minha família. Eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Eu estava motivado, eu estava feliz porque eu estava aprendendo, que eu estava crescendo, mas aquilo não me fazia feliz. E aí eu aprendi uma coisa muito importante no empreendedorismo. A gente não pode abrir uma empresa porque a gente quer ganhar dinheiro. A gente tem que abrir uma empresa que a gente ame o que a gente faz. O dinheiro é consequência. Então, para mim, eu falei assim, tá bom, eu quero ter uma empresa, mas vai ser completamente diferente. E a coisa mais difícil de gerir uma empresa é justamente a equipe. São as pessoas. Então eu não estava preparado com 19 anos para ter uma equipe, para ter uma empresa, para dar o sustento de um pai de família, sabe? Eu não sabia como era ter uma família. Onde você acha que pecou? Como empreendedor com 19 anos, no primeiro negócio, porque depois já teve outros, mas no primeiro negócio. Eu não teria pego empréstimo, por exemplo, para comprar a empresa, né? Porque você já começa enforcado, tendo que pagar, né, dívida, então a empresa tem que dar certo de qualquer jeito, não que minha empresa não tivesse dando certo. Eu, quando comprei o buffet, ele tinha festa só final de semana, sábado, domingo, às vezes sexta. Depois que eu comprei o buffet, tinha festa terça, quarta, quinta, sexta, né? Então eu trabalhava direto.
justamente para poder pagar, né, o investimento. Então eu, quando comprei o buffet também, eu fiz uma identidade visual nova, tudo que eu aprendi na faculdade, tá? Eu mudei o cardápio, mudei a equipe, tinha pessoas que trabalhavam com a antiga administração, eu falei pro pessoal, ó, eu não consigo pagar um salário alto para vocês, então eu vou pagar o salário mínimo. Aí logo você vai falar assim, eita, então todo funcionário saiu. Alguns saíram, né? Mas outros ficaram. Mas aí tinha a questão da comissão. Exatamente. Tá. Então eu implementei a comissão. Então 5%, 10% das festas que eram vendidas, um percentual ia para eles. E eles tiravam muito dinheiro porque, querendo ou não, o buffet, gente, foi uma parte da nossa vida. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque empreendedorismo... Até no podcast anterior para vocês assistirem do Gustavo e da Tamires falando sobre isso. Nós temos um empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. E quando você vai por oportunidade, que você se prepara, que você não pega um empréstimo, que você não... É diferente, né? E gerir equipes também tem essa questão, né? De o quanto que você vendeu de festas. A gente tinha festa todos os dias. Aí falava, mas e a segunda-feira? A segunda-feira era para fazer administrativo, né? Então, fazer compra, né? Então, é complicado mesmo. E tinha sempre muita festa. Eu lembro que tinha muito trabalho, muita festa também, né? Sim. Eu lembro dessa época. Foi bem interessante. Para o meu crescimento pessoal e profissional foi imprescindível. Sim. Né? Então eu sempre tive o CLT, mas sempre tive aquela vontadezinha de empreender que nunca saiu de mim. E corta para que essa não foi a minha primeira empresa. Tá? Quando eu estava no Menor Aprendiz ainda, eu criei uma empresa com os meus amigos, né? Que me acompanham em todo lugar que eu tô. Inclusive tem um nesse podcast também com a gente que comprou a ideia junto com o Jader, que é especialista da área, especialista em estúdio, câmera, audiovisual, que é topzera, que é o Trafa, que, mano... Eu até acho que foi por essas andanças comigo aí que ele decidiu, porque ele era da área de TI, tá? Aí depois ele migrou totalmente pro audiovisual. Porque a gente abriu uma empresa de consultoria que a gente fazia identidade visual para empresas, fazia site, né? Essa foi a minha primeira empresa, foi com o Thiago e com o Rodrigo, que a gente montou, né? Não foi para frente porque todo mundo estava trabalhando no banco na época, a gente viu que não dava para passar para frente, mas trabalhamos para pessoas grandes aqui de Osasco, Capuzo Eventos, né, TSW, informática. Então, muitas empresas aí a gente acabou prestando serviço ainda como adolescentes. Gente, olha que legal. Todas essas empresas que ele falou, inclusive a dele, o buffet, o Espaço Play, hoje ele vendeu pelo dobro do valor, foi isso? Sim. Pelo dobro do valor o buffet. E o buffet hoje, ele tem a marca. Então, assim, hoje a gente passa na frente do buffet infantil, o Espaço Play, e a gente vê a logo, a gente lembra das dores, da sofrência. Então, essa é a importância da gente empreender sabendo o que a gente está fazendo. Né? Então, ele sabia o que ele queria na identidade visual, ele sabia o que ele queria na missão, na visão e nos valores dele. Deu tão certo que, assim, ele vendeu, ele tirou o lucro dele desse buffet, tanto que depois virou nosso apartamento, depois que a gente casou, depois de um tempo. Virou dinheiro investido também pra gente. Mas ele teve a decisão de falar, isso não é o que eu quero pra minha vida, mas eu vou ter um outro negócio. A questão também da primeira empresa com os meninos também serviu muito para esse crescimento de carreira para vocês, para decisão. E eu queria fazer uma pergunta, porque a gente vive numa sociedade que a todo momento, e você falou que o mercado financeiro também é assim, que a gente não pode errar, que a gente não pode falhar. Então, o nosso índice de corte ele é muito grande. E o empreendedor, gente, ele está lidando com o interno e ele está lidando com o ambiente externo. Então, ele está lidando com política, com crises, com inflação, ele está lidando com pessoas, que aí você não consegue pensar. Ele falou que teve uma dificuldade em formar a equipe perfeita no buffet, mas era uma equipe que rodava bem, que era legal, mas assim, é uma dificuldade que o empreendedor tem. E às vezes essa empresa ela pode não ir pra frente porque você decidiu que aquilo não é o que você quer pra sua vida, mas ela também pode não ir pra frente por uma questão de ambiente externo. Tem aí pandemia que várias empresas quebraram. E o que você tem a dizer já sobre a questão do empreendedor
com essa resiliência, porque é possível, às vezes dá certo e é possível também não dar, né? Sim, eu falei que, por exemplo, na minha família, nós temos empreendedores. Minha mãe é uma empreendedora nata. Ela já trabalhou com diversos tipos de empreendimentos, né? Ela já teve loja, já teve lanchonete, já teve clínica, 2 clínicas. Então eu aprendi muito com essa resiliência da minha mãe. E o que eu via com ela? Todo empreendimento que não dava certo ou que ela tinha que desistir, ela levava um ensinamento com ela. Exato. Então, aprendizagem. Então, tudo que a gente tem no nosso dia a dia, claro, né, pessoal? Dói. Né? A gente falou no nosso podcast. E, às vezes dói no dia a dia, na convivência, na sua rotina e dói no bolso. E aí você tem que pensar assim, o que eu vou fazer com o que sobrou, com o que restou? Né? Então, é legal falar da experiência, da convivência, né, também, nessa questão. Sim, então na minha primeira empresa, eu aprendi muito sobre audiovisual, sobre marketing, aprendi com quem eu gostaria de trabalhar, porque eu não tinha funcionário na minha primeira empresa. Então, eu decidi que essa era uma estrutura de modelo que eu queria. No buffet, onde eu já tinha funcionários, eu já vi que eu tive uma dificuldade maior de gerir pessoas. Então, eu aprendi com todas as empresas que eu tive e hoje eu monto um projeto só meu. Fala desse projeto pra gente, por favor. Vou falar desse projeto. Tenho certeza que ele vai ser muito bom. Então, quando eu fui mandado embora, né, de Santander, eu decidi que eu queria sair do mercado. Não queria mais, comecei a estudar marketing, comecei a estudar outras coisas, porém, o mercado sempre me traz de volta, né? E aí eu fui convidado, através de uma amiga minha, Sonali, para trabalhar na maior empresa de investimentos atualmente, que é a XP Investimentos. E aí eu falei, putz, vou deixar uma XP passar. Tudo bem, quando eu comecei lá, a XP era só a maior corretora, não era a maior instituição financeira, né, do país, não sei o que, não. Mas eles precisavam de alguém que sabia o que eu sabia. E aí eu entrei na XP, dei meu sangue lá, aprendi muito, né, tive uma visão muito maior. Foi a primeira startup que eu trabalhei, né, foi a XP, e para mim foi muito importante. Claro, foi muito cansativo, a gente fez um projeto muito grande, a gente fez a incorporação da compra da Rico, da Clear, então, sabe, foi criando aquele monstro, crescendo, e eu já estava muito cansado da XP, aí eu falei, gente, eu já não queria mais o mercado, eu entreguei o que eu tinha que entregar aqui, eu vou agora fazer um sabático. Na verdade, eu queria sair do Brasil, né, na nossa lua de mel, a gente foi para Portugal e decidimos viajar para fora. Né? A gente fez uma viagem em 2014 e logo depois de uns anos, 5, 6 anos depois, a gente decidiu ir para Portugal. Antes de 6 anos, antes de 5 anos, né? Acho que uns 4 anos. 4 anos. 3, 4 anos, gente. A gente decidiu morar fora, mas para conhecimento. Então a gente estudou fora, a gente trabalhou em empresas fora. E o que você tem a dizer das empresas lá fora, Jader, na sua área? Sim. Antes de sair, né, do Brasil, a gente se especializou para se tornar professor. Que eu já palestrava já há uns 10 anos já sobre o mercado financeiro, que eu tenho como é que eu posso dizer? Essa missão, né, de levar o mercado financeiro para todas as pessoas. Então, para a dona de casa, para a faxineira, para o cobrador, para o pessoal que trabalha em banco, que não deixa seu dinheiro na poupança, né? Vocês sabem que isso não dá dinheiro, né? Então, a educação financeira para todo mundo. E através do aprendizado, de ser professor, eu quero levar a educação financeira para todo mundo. Então, durante esse processo da XP, eu me especializei para dar aula, fiz docência, né? E decidimos ir para Portugal para enriquecimento, para conhecer outras coisas. E me deparei com um mercado de trabalho completamente diferente do que a gente tem aqui. Lá em Portugal, por exemplo, a CLT não é forte como é aqui. Aproveitem a CLT de vocês, tá, gente? Quem tem, valorizem essas questões dos direitos e tudo mais. Não é todo lugar que tem, né? Isso é muito importante, né? Para motivação diária também, para as coisas andarem na linha.
Sim. E aí o planejamento, né? A gente se planejou durante 3 anos para a gente fazer a viagem. Nos planejamos, estudamos, vimos outras formas de ganhar dinheiro, né? Chegando lá eu trabalhei de tudo, pessoal. Trabalhei com mudança, entregando fast food, em obra. Eu trabalhei em um monte de lugar. Não, ele fazia administrativo, gente. E mesmo assim, ele ainda chegava cheio de cimento na roupa. Então, pra você ver que lá fora você faz tudo mesmo, né? Tudo. E a vida do imigrante não é fácil, tá? Seja em Portugal, nos Estados Unidos, né? Um dia a gente vai fazer um podcast só sobre ser imigrante. Vocês vão ver o que a gente passou. É verdade. E já, a gente fez essa pós em docência, né, que é sobre falar sobre. E eu achei legal que você falou que a sua missão é levar a educação financeira para outras pessoas, para dona de casa. Gente, hoje, como eu falei, participei de algumas palestras e nessa conversa, nessa palestra, nós falamos assim, você quer alguém que sabe mais sobre educação financeira do que uma dona de casa que ganha um salário, tem filho, uma casa para administrar? Essa mulher, ela manja muito. Porque ela é uma questão de sobrevivência, né? É uma questão de o pão de cada dia, né? Como que eu vou controlar, como que eu vou me organizar, como que eu vou planilhar. Então, às vezes, pela nossa questão de sobrevivência e instinto, a gente sabe um pouquinho como fazer, mas é legal ter uma aula, ter alguém que fale para tirar esse estigma do arrogantismo, de tipo, é só para quem tem muito dinheiro. Não, gente. Com quanto você pode começar a investir já, hoje? Hoje, com R$10, você compra um fundo imobiliário. Com R$10, utilizando isso aqui, tá, gente? Você não precisa marcar um horário numa corretora, você não precisa, sabe, entender qual o melhor aplicativo, qual o melhor fundo, qual o meu tipo, qual é o meu perfil do investidor, né, já? Fala um pouquinho do seu projeto pra gente, que infelizmente nosso tempo tá acabando, mas tá muito boa a conversa, dá pra ficar aqui 2 horas, 3 horas conversando. E quando eu voltei, né, quando voltamos de Portugal, eu falei pra você que eu queria entrar na sala de aula, que eu precisava passar todo esse conhecimento, né? Um pouquinho depois que eu saí da XP, eu fiz cursos para me especializar em investimento, cursos de leitura de gráfico, de fundamentalismo. Trabalhei 3 anos como trader, então eu vivi de bolsa durante 3 anos, senti o que os meus clientes, né, das corretoras passavam, né, aquele medo de perder o dinheiro, de montar estratégia. E aí, tudo isso eu transformei em um curso, tudo isso eu transformei em um projeto, né? Nesse projeto de educação financeira chamado Já Ensinei, onde eu faço, né, conteúdos na internet, né, no Instagram, TikTok, no YouTube, e depois que eu comecei a dar aula, eu montei meu próprio curso para chegar até as pessoas de uma forma incisiva. Ou seja, nós temos um instituto Já Ensinei com certificado, porque essa pessoa que vos fala, e eu também, né, somos profissionais da área, então todo curso que você faz com a gente, você tem um certificado também, então é muito importante, né, falar disso. Isso, e aí não é só você, nada contra Primo Rico, né, Natália Cury e derivados, é que eu sou professor e eu amo ensinar as pessoas. Então, eu não quero só passar um conteúdo, eu quero que as pessoas aprendam, que as pessoas passem para frente. O que os meus professores me ensinam, eu tento ensinar para o outro, e vai criando essa bola de neve de ensinamento. Com a metodologia de aprender fazendo também, né? Eu acho que hoje em dia a gente fica muito na teoria. Na teoria, o que eu sinto muito em sala é tipo assim, tá bom, você tá falando de renda fixa, de renda variável, mas como eu faço? Mas onde eu acesso? Mas onde eu clico? Eu acho que esse aprender fazendo é legal também, né? Isso, então o objetivo do meu curso é exatamente esse. Quando eu fui para a sala de aula e comecei a dar cursos profissionalizantes, eu dei curso profissionalizante e curso técnico. No profissionalizante, eu via que os meus alunos ficavam mais intrigados. Porque quando eu dava curso técnico, o nome já diz técnico. Então eu dava várias técnicas, só que os alunos não colocavam isso em prática. Nos meus cursos profissionalizantes, eu fazia com o aluno, falava, não, vamos fazer desse jeito, isso é melhor para sua empresa, isso é melhor para suas finanças. E eu comecei a entender que hoje a gente tem um monte de curso,
um monte de coisa e as pessoas não sabem pôr em prática aquilo. Ou tem medo, insegurança, Exatamente. precisa de alguém segurando a mão, falando assim, vai lá, vai lá. Uma coisa importante aqui é não só na parte financeira alguém falando vai lá, como no empreendedorismo, é importante você ter bons parceiros, seja por fornecedor, equipe, assim por diante, né? E na administração como um todo, né, já. Sim, então, nesses meus cursos, não são só de educação financeira, né? Eu tenho cursos de empreendedorismo, onde eu ajudo as pessoas que querem tirar aquele plano, né, de abrir uma empresa do papel, como fazer isso de uma forma que seja bom para você, que caiba no seu orçamento, sem colocar os pés pelas mãos, fazendo um planejamento. Então, eu falo também sobre gestão de pessoas, RH, como motivar equipes. Pensa, 20 anos no mercado financeiro, né? Então, eu sei tudo o que se deve fazer e o que não se deve fazer, né? Então, eu tento trazer isso nos meus cursos, as vivências que eu tive nessas grandes instituições e também nas minhas vivências como empreendedor. Então, eu tento trazer dentro de cada matéria coisas que eu vivi no meu dia a dia e como que as pessoas podem colocar isso em prática nas empresas delas. Ele tenta, não, ele traz. Eu posso falar porque eu já fui aluna dele de finanças, tá, gente? Para CPA 10 e 20. Ele traz, tá? Ele traz. Ele tem essa humildade exacerbada, essa questão mais contida, mas ele traz, ele arrasa. E eu falo por feedbacks mesmo de jovens que tiveram já aula com ele, com alunos, e é muito bom. E eu tenho, assim, no meu coração, né, o projeto Menor Aprendiz, né? Se eu estou aqui hoje, é devido a esse projeto. Então, quando me chamam para palestrar, falar com jovens, dar aula para os jovens, eu estou dentro, tá? Porque eu quero plantar essa sementinha, assim como muitos daqueles professores plantaram aquela sementinha do conhecimento, de como eu deveria me portar no mercado de trabalho, me transformaram no profissional que eu sou hoje. E eu não posso guardar isso comigo, eu tenho que passar para frente. É isso, é sobre isso. Perguntaram hoje, você acha que essa inclusão da mulher negra no mercado de trabalho, essa igualdade na área de finanças é possível? Gente, com muito trabalho de formiguinha, passando muita informação, sim, é possível. É possível, né? Só que precisa mais desse sentimento, mais desse querer. E eu acho que esse projeto que o Jader tem, ele é sensacional. Porque ele vai falar de RH, ele fala de finanças, ele fala de administração, ele fala de empreendedorismo. No Aprender Fazendo, ele pega na mão. Então é um projeto muito bom. Além do que ele já faz gratuito, que vocês têm aqui no canal. Então pelo YouTube, pelo podcast, pelos vídeos curtos, pelos shorts. Que, gente, dá trabalho. Muito trabalho. E ele é sensacional e quem tiver aí a oportunidade, vejam aí esse projeto, passa para eles o projeto, as redes, por onde te encontra, qual o link e assim por diante. Pessoal, então no YouTube já ensinei, no Instagram já ensinei, no TikTok já ensinei e eu vou deixar o link do meu site, tá? Onde eu vendo os meus cursos, tem um pouquinho da minha história lá também e é isso. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu fiquei muito, muito feliz com o nosso papo. Quer deixar uma... Sim. Ele não consegue, ele quer ser o âncora sempre do negócio, sabe? Assim, já queria encerrar. Gente, obrigada. Eu agradeço muito pelo convite. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo, porque é importante a gente falar. Quero também deixar então meu Instagram, _eu_mesma_Lima. Lá eu posto alguns conteúdos diários, mas também sobre teste vocacional. Então, eu tô abrindo agenda aí para esse próximo mês, para testes vocacionais. Então, Lê, eu gosto de finanças, mas eu gosto de administração, mas eu gosto de área da saúde. O que eu faço? Então, tem um teste vocacional, tem uma plataforma para isso, que eu aplico o teste para vocês, dou um feedback também para vocês ao vivo ali. E a gente consegue decidir te ajudar um pouquinho aí nessa área, qual a melhor área a seguir, tá? Tenho vários feedbacks legais também sobre isso. E é isso, gente. Obrigada por estar aqui com a gente, por esse dia, por esse podcast maravilhoso. Obrigada pelo convite. E até o próximo Papo de Negócio, gente. Tchau, tchau. Muito bom.